Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz. É com alegria que nós estamos iniciando esse nosso seminário sobre as cidades astrais. E na primeira aula de hoje, nós vamos falar tudo sobre a cidade Nosso Lar, tá? A nossa cidade brasileira, que é a nossa cidade astral. Então, veja bem. Quando o Brasil praticamente foi descoberto, né, em 1500, o que havia aqui? Havia uma comunidade indígena e muito dispersa em todo o território nacional. Ok? É óbvio que também, presta bem atenção no que eu vou dizer, havia colônias espirituais que cuidavam dos índios. Tá ok? Mas não era uma quantidade tão grande. Mas tinha cidades astrais específicas para cuidar das reencarnações dos espíritos, né, dos índios. E também as entrevidas dos espíritos dos índios tinha toda uma vivência no plano espiritual também. Ok? Muito bem. À medida que os portugueses foram chegando, né, por volta do século XVI, né, uma comunidade de espíritos portugueses, porém, espírito já mais elevado, mais de alta estirpe, fundaram, né, a cidade Nosso Lar. Não se esqueçam que nesta época a capital do Brasil, né, o centro, era Rio de Janeiro. Tá? Então o Rio de Janeiro era praticamente o Brasil. Né? Então, o resto do Brasil era praticamente inexplorado, muito pouca gente. Tal. Então, era a capital do Brasil. Então, por volta, acima da cidade do Rio de Janeiro, né, um pouco mais voltado para a Serra, né, provavelmente perto de Campos, que o pessoal fala Itaperuna, ali foi no alto, tá? No alto, foi instalado a primeira colônia espiritual, né, dos portugueses, né, dos brancos, vamos assim dizer, dessa ordem de espíritos novos, porque antes os portugueses morriam aqui e eram levados para cidades astrais em Portugal. Tinha que pagar viagem, era caro, né? Que tem os índios ficavam aqui na comunidade deles. Os índios tinham a cidade astral deles. Não ia dar certo português com índio, já não dava aqui, lá em cima ia dar maior crenca. Então foi fundada a cidade astral Nosso Lar, né? Que foi dado a acolhida, então, aos espíritos dos portugueses que estavam aqui no Brasil. É claro, os índios tinham a sua cidade, porque quando o espírito morre, ele não muda de etnia tão fácil. E a língua dele é a mesma, tá? Então o tupi-guarani não ia se misturar com o português, não ia se entender. Então você tinha que ter uma comunidade espiritual dos índios brasileiros, da Tupi-Guarani, essa coisa toda, falando a mesma língua, tendo os mesmos costumes até logo após a morte. Os portugueses eram um povo muito estranho para os índios. Tá? O índio gostava de andar pelado, né? O português, ai meu Deus do céu, lá no astral o índio quer andar pelado, pô. Né? Quer andar com a coisa solta. Livre, leve e solta. Né? Então essas comunidades astrais, elas começaram, à medida que a população do Brasil começou a crescer, né, mais espíritos iam colonizando essas cidades astrais e iam aumentando. Claro que nós temos muitas cidades astrais no Brasil, muitas, ok? Segundo o próprio Chico Xavier, né, esse livro, quem fala pela primeira vez da cidade astral Nosso Lar? A primeira pessoa a falar com um relato profundo, escrever muito legal sobre uma cidade astral em toda a literatura do planeta. Escuta o que eu estou falando. Pode estudar os Vedas, pode pegar a Bíblia, pode pegar tudo que você quiser. Não tem nenhum livro sagrado, não tem nenhum texto lá atrás que fale de uma forma tão perfeita de uma cidade astral quanto o livro Nosso Lar de Chico Xavier. Tá ok? Então, nós vamos ter exatamente o espírito, né?
o espírito de André Luiz, né? Através de Chico Xavier, vai então psicografar uma série de livros que se chama Vida no Plano Astral, a Vida no Plano Espiritual. E o primeiro deles é, né, O Nosso Lar. Esse livro é psicografado em 1944. Tá? Para vocês que não sabem, André Luiz é, na verdade, o espírito de quem? Oswaldo Cruz. Porque o Chico não podia usar o nome de pessoas famosas, porque já tinha dado um grave problema com o espírito de Humberto de Campos. A família de Humberto de Campos processou Chico Xavier por utilizar o nome, né, do poeta Humberto de Campos. Né? Então é como se a família entendeu que não tinha nada a ver com o espírito, nada não. O Chico só estava usando o nome de Humberto de Campos para se autopromover. Né? Então ele foi processado por isso. Então, para evitar um novo processo na justiça, né, o Oswaldo Cruz então usou um pseudônimo de André Luiz para escrever essa série de livros que ele vai escrever. Tá? Muito bem. Existe uma série de livros, tem A Vida Continua, tem, né, que transformou em filme também, tá lá na internet, vocês podem assistir. André Luiz. Então, segundo os relatos, né, em 1950, a cidade Nosso Lar tinha uma população de aproximadamente 1 milhão de espíritos. Tá ok? 1 milhão de habitantes. Uma cidade praticamente do tamanho de Campinas hoje. Né? Santos, Campinas, tem por volta de uma população assim. É importante que vocês entendam que existem muitas cidades espalhadas pelo Brasil hoje, com comunidades espirituais, né, de 1 milhão, de 100, 50, né, tem de tudo, tem muita comunidade astral. Porque a gente não quer fazer uma segunda São Paulo no astral, né? 10 milhões de habitantes, a zona que aquilo lá não vai se tornar também. Né? Então é importante que a gente entenda basicamente isso. Né? Segundo o próprio livro do André Luiz, como que está organizada? Deixa eu falar da localização primeiro, né? 3. A localização. Segundo o próprio espírito do André Luiz, ela se encontra na ionosfera terrestre. A ionosfera terrestre é uma camada da nossa atmosfera que é ionizável, né? Por isso que chama ionosfera, que vai de 50 até 500 quilômetros de altura. Então, quando ele fala que é na ionosfera, ele não está dizendo muito bem a altura. Mas eu já vou dizer para vocês que é em torno de 500 quilômetros de altura é onde fica a cidade astral Nosso Lar. É claro que nesse livro não há um esclarecimento, né? Fica assim muito esquisito. Como é que uma cidade astral fica parada lá em cima? Como é que alguém, né, tem uma comunidade toda e muitas outras comunidades na ionosfera, como é que essa coisa fica parada? Como é que essa cidade é construída do quê? É feita de que material? Né? De toda a tecnologia que existe lá. Então, uma das coisas muito importantes que eu quero ensinar a vocês é que a nossa sociedade que está aqui embaixo, ela é muito parecida com a sociedade que está lá em cima. Em muitos aspectos. Muitos. Diferindo um pouco em aspecto de alguma arquitetura, de uma tecnologia mais avançada que pode existir em alguns aspectos, mas a vida social ela é muito parecida, porque o Nosso Lar é uma cidade que nós chamamos de penumbral. Agora, o umbral, existem cidades do umbral que ficam mais próximas da superfície terrestre, mas na nossa superfície aqui mesmo. E aí, ela é muito igual.
tem que tirar nem pôr. Conflitos, encrenca, confusão, porque os espíritos estão nessa mesmice daqui, tá? Já a cidade Nosso Lar já é uma cidade que eu chamo de penumbral, é uma cidade de transição entre as trevas e a luz. Basicamente, as cidades astrais desse plano, deste nível, no planeta inteiro é muito parecida. Porque quem rege as leis, quem faz as leis que circula, que faz funcionar todo o sistema, é o comando Astar. Depois eu já vou falar dessa questão, né, mais física da cidade astral, da nossa. Eu tive que desenvolver uma matemática, eu tive que desenvolver uma teoria quântica para poder explicar a estrutura material dessas cidades astrais. Tá? Então, todo esse trabalho meu está desenvolvido no meu livro Física Quântica e Espiritualidade. Porque eu preciso explicar sobre a materialidade das cidades astrais. Né? Que tipo de substância, que tipo de matéria compõe os espíritos? Que tipo de matéria compõe as cidades astrais? O que tem nas cidades astrais? O que tem na região, na natureza da cidade astral? Lagos, pássaros, animais, plantas de todo tipo, toda espécie. Tá? Muito bem. Politicamente falando, estruturalmente falando, o André Luiz fala, né, que a organização política está dividida em 6 grandes ministérios. Só que isso aqui já é estrutura de ordem superior. Tá? Então, um dos ministérios chama o Ministério da Regeneração, a gente já vai explicar melhor isso. Outro do auxílio. Outro do esclarecimento. Outro da união divina. Eu já vou falar o que cada ministério faz. Um da comunicação. E o outro da elevação. Então vamos, na própria linguagem espírita mesmo, na própria linguagem do André Luiz, nós vamos entender o que significa cada um desses termos aqui. Bom, como a cidade Nosso Lar é uma cidade intermediária, presta atenção, entre as trevas que está aqui, os espíritos que estão no umbral, e esses espíritos que vão sair desta condição umbralina, de trevas profunda, de sofrimento, de doenças físicas, tá? De doenças no próprio corpo astral, após a morte, que carregam, como no caso do André Luiz. O André Luiz sofreu, ele estava com câncer, todo ruim. Então, vai existir um departamento lá que vai cuidar dessa regeneração desse espírito. Então, esse espírito ele vai passar por um tratamento, presta bem atenção, um tratamento médico. Ou seja, todas as energias, todo o chi desse espírito está em desequilíbrio profundo. E a medicina astral, ela vai tentar trazer o equilíbrio bioenergético, o equilíbrio psicológico também é muito importante, tá? Entendeu? Existe tanto o tratamento médico, esse tratamento médico ele inclui tratamento físico e psicológico, porque o espírito ele fica muito perturbado do lado de lá, né, depois da morte. Então, quando ele vai para essa cidade, nós temos um tratamento dos médicos físicos e dos instrutores dos médicos psicólogos, que vai trabalhar, vai orientar, vai ensinar esse espírito
nessa transição entre um mundo de trevas e um mundo da luz. Tá? O que é o departamento de auxílio? O departamento de auxílio é o seguinte: é como se fosse assistente social. Você está entendendo? Aqui é praticamente o Ministério da Saúde. Tá? Eu vou tentar colocar um nome diferente. Aqui, regeneração é o Ministério da Saúde lá. Então, que vai cuidar das UPA, hospitais, né? Todo tratamento baseado na regeneração da estruturação do corpo astral e do corpo espiritual, como o parte mental desse auxílio. Esse auxílio aqui já é exatamente uma assistência social, o Ministério da Assistência Social. Por quê? Esses indivíduos, esses caras vão lá para o umbral, tá? Pega os espíritos mais densos, que não está pronto ainda para ir para o nosso lar. Mesmo lá no nosso lar tem muitos espíritos que ainda não entendem, não aceitam direito, estão muito confusos. Então, eu tenho um departamento de auxílio que vai arrumar morada para ele lá, vai arrumar casa, sabe, para ele ficar, vai arrumar um trabalho para ele digno, uma coisa digna dele fazer, dele trabalhar. Então, todo o pessoal ligado à assistência social, que vai auxiliar, dar o auxílio, né? Por exemplo, se o cara está com fome, não sabe sobreviver, vamos ensinar ele a sobreviver, a comida, tal, você está entendendo? Porque tem muito espírito que fica com fome, muito espírito que quer beber pinga, então alguém tem que cuidar. Então, esse aqui é como se fosse o Ministério da Saúde, esse aqui, vamos supor, como se fosse o Ministério da Assistência Social. Vamos lá. Né? Esse aqui é o departamento, vamos assim dizer, né? É a escola. Ele vai voltar para a escola. É o MEC deles lá. Tá? É o MEC, Ministério da Educação. Ok? Porque o espírito, quando ele chega lá, ele está super confuso. Morri, não morri, o que aconteceu comigo? Né? Ou mesmo que ele já aceita após a morte, ele vai ter que entender toda a situação, entender reencarnação, entender toda uma experiência, tudo. Né? Então, ele vai estudar, esse pessoal vai... Isso aqui vai desde esse começo até estudar física avançada. Tá? Estudar física avançada, os ETs vão aparecer para ajudar. Eu trabalho muito nesse setor aqui lá. Né? Você está entendendo? Bom, eu vou deixar essa aqui por último. União Divina, comunicação. Então, aqui existe um departamento que vai cuidar de toda a tecnologia de telecomunicação, de comunicação mesmo. Né? Entre as cidades astrais, entre o comando maior, saca? Televisão, lá, porque lá tem tudo equipamento, as casas têm equipamento de televisão, né? TV astral, tem o jornal news, tem todo aquele pessoal, tem repórter, reportagem, todo negócio, tem, entendeu? Então aqui é o Ministério das Comunicações, né? Entendeu? Tem jornais, jornal papel igual nós, que não tem, mas tem muita coisa parecida com jornalismo, com comunicação, você tem um equipamento, a gente tem tipo de um relógio que a gente comunica com as pessoas, né? Tipo aparelho bem avançado, tá? Bom, esses dois aqui, ó, o que é união divina? União divina, deixa eu explicar para vocês. União divina é como se fosse, o que eu posso falar para vocês? A religião, né? A parte espiritual do processo. Né? É onde você vai estudar todo o aspecto, o que é Deus para você, sabe? O cara vai começar a discutir isso, o que é Deus, né? Vai explicar, é como se fosse um curso de teologia, vai. É o departamento de teologia. Porque o espírito vai com milhões de dúvidas, pega um padre que morre, ele vai fazendo 1 milhão de perguntas, certo? Sobre a questão de Deus, do divino. Mesmo um cientista, um físico, ele quer saber 1000 coisas. Olha, não morri, o que agora acontece com a minha alma? O que é minha alma? O que é alma? Toda essa discussão. Não é bem junto. É parecido, pode confundir as pessoas. O que é o departamento da elevação? Que agora vocês vão ver a diferença. Tá? O departamento da elevação é exatamente o treinamento que a pessoa vai fazer e o processo que ele vai passar para ascensionar.
Ou, no Oriente, quando nós estivermos estudando Shambhala, eles vão dar outro nome, porque eles vão chamar o Ministério da Iluminação. Né? Porque os termos budistas que se trabalha é muito diferente dos cristãos. Aqui é muito português, né? Muito assim. Então, é o departamento... É verdade, é Carlos Chagas, desculpa. Eu fiz bobeira. Eu fiz bobeira, deixa eu escrever aqui. Desculpa, gente, desculpa, tô com cabeça de vento. É o Carlos Chagas, desculpe. Oh. Desculpa, Carlos Chagas, é verdade.